E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho aqui no The Deep Dive. Preparados. Hoje vamos desvendar um tema central na vida cristã, Uhum. mas que às vezes a gente acaba complicando um pouco. Santificação. É verdade. A gente ouve falar muito, mas o que isso significa de verdade na nossa vida, no dia a dia? Pois é, santidade. A gente já pensa logo em santos, figuras históricas, pessoas com uma aura de perfeição. É tipo Madre Teresa. Isso. Mas, e essas figuras também. É essa a pergunta. E para nos guiar nessa conversa, a gente tem como base um roteiro de podcast que é cristão que mergulha bem nesse tema. Legal. A ideia é a gente entender o que realmente significa ser santo e como isso impacta a nossa vida. Por onde ele começa? Por onde esse roteiro? E Dor da santificação. já começa explorando a origem da palavra santificação, que vem do grego agiasmos, que significa separação ou consagração. O que me chamou a atenção é que no Antigo Testamento essa ideia era bem ritualística. Objetos, lugares, pessoas, tudo podia ser separado para Deus. Faz sentido. A gente vê essa ideia de consagrar algo a uma divindade em várias culturas e religiões. Verdade. Como se a gente dissesse, isso aqui é especial, é dedicado ao divino. Exatamente. No Antigo Testamento, essa separação tinha um peso enorme para o povo de Deus. Mas aí no Novo Testamento a coisa muda um pouco de figura. A ênfase não é mais só em se separar do mundo, mas em ser separado para Deus por causa de Jesus. Exatamente, é uma mudança radical. A santificação deixa de ser só sobre rituais externos e passa a ser sobre uma transformação interna, que brota da graça de Cristo e da ação do Espírito Santo na gente. E aí entra um ponto importante que o roteiro destaca, a diferença entre justificação e santificação. São duas palavras que às vezes a gente confunde, né? Com certeza. É como se a justificação fosse o ponto de partida, o momento em que Deus nos declara justos por meio da fé em Jesus. É como receber um presente. A gente não merece, mas recebe pela graça de Deus. Aí, a santificação entra como um processo contínuo, um caminho que a gente percorre a partir da justificação. Gostei da imagem. É como se a justificação fosse o carimbo no nosso passaporte espiritual e a santificação fosse a viagem em si, com todas as suas aventuras e desafios. E o roteiro deixa claro, essa viagem não é opcional, é para todos que seguem a Cristo. Exatamente. A santificação é um chamado para todos nós. E como o roteiro destaca usando no Tessalonicenses 4.3, essa é a vontade de Deus para nós. É. E essa vontade não se limita só aos domingos na igreja, né? Ela invade todos os cantos da nossa vida. Até quando a gente está respondendo e-mails, né? Afinal, como dizem o Pedro 1.15, a gente é chamado a ser santo em tudo que faz. É isso aí. Mas como esse processo de santificação acontece na prática? O roteiro explora isso também. Sim, ele fala sobre a importância da nossa cooperação com o Espírito Santo. É Deus quem nos capacita para a santificação, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Certo. Não é um processo automático, a gente precisa se engajar ativamente. E aí o roteiro apresenta 3 aspectos da santificação: posicional, progressiva e futura. 3 aspectos. Interessante. O roteiro usa essa divisão para explicar as diferentes dimensões da santificação. Isso mesmo. A santificação posicional é sobre a nossa posição em Cristo. É o fato de sermos declarados santos no momento em que somos salvos. Já a santificação progressiva é o processo diário de crescimento em santidade, de nos tornarmos mais parecidos com Jesus a cada dia. Tá. E a santificação futura, ou glorificação, é a promessa de que quando Jesus voltar, seremos completamente livres do pecado e totalmente santos. É como se a santificação fosse uma jornada que começa no momento da nossa conversão, continua ao longo da nossa vida terrena e culmina na nossa glorificação em Cristo. E a gente está bem no meio dessa jornada, né? No estágio da santificação progressiva, buscando crescer a cada dia com a ajuda do Espírito Santo. Mas como a gente pode nutrir essa santificação progressiva no dia a dia? O que a gente pode fazer para colaborar com a ação de Deus em nós? Ótima pergunta. E é justamente aí que a gente vai mergulhar na próxima parte do nosso Deep Dive. Vamos explorar como essa santificação se manifesta na prática, nas nossas decisões, nas nossas ações, em tudo que a gente faz. Então preparem-se para a parte 2 do nosso The Deep Dive, onde vamos descobrir como a santificação se traduz em atitudes e escolhas concretas no nosso dia a dia. E aí, prontos para continuar a nossa imersão no mundo da santificação. Na primeira parte, a gente explorou as bases bíblicas e a diferença entre justificação e santificação. Mas agora a pergunta é: como essa santificação se traduz na nossa vida prática? Como a gente vive essa transformação no dia a dia? Boa pergunta. O roteiro que a gente está usando como base nos desafia para pensar em como podemos ser mais intencionais em colaborar com o Espírito Santo nessa jornada. A gente viu que a santificação não é automática, né? Não,
Não é. A gente precisa se engajar, arregaçar as mangas e participar ativamente. É, total. É como se Deus estendesse a mão pra gente, convidando pra uma dança, ele nos guia, nos conduz, mas a gente também precisa se mexer, seguir os passos dele, entrar no ritmo da sua graça. E o roteiro enfatiza essa ideia da abrangência da santificação, né? Não é só seguir regras ou ter uma aparência de santinho, mas deixar que a transformação que o Espírito altera na gente se reflita em tudo que a gente pensa, fala e faz. E é aí que a coisa fica interessante. A santificação deixa de ser um conceito abstrato e se torna algo prático, palpável. Como a gente enfrenta as dificuldades, como trata as pessoas ao nosso redor, como usa nosso tempo, os recursos que a gente tem, tudo isso pode ser um reflexo na nossa busca por santidade. Verdade. Às vezes a gente nem percebe que essas coisas do dia a dia têm a ver com santidade. Mas é justamente nesses momentos, nas pequenas decisões, nas atitudes que a gente toma, que a santificação se torna real. Exatamente. E o roteiro, em vez de dar uma lista de regras, nos deixa com uma pergunta poderosa. Como você tem buscado crescer em santidade? É um convite para a gente se autoconhecer, para avaliar nossa caminhada com Cristo e ver onde a gente pode melhorar. É um chamado para a gente olhar para dentro, né? Afinal, não existe uma fórmula mágica para a santificação. É uma jornada individual que exige de cada um de nós a busca sincera por Deus e a disposição de sermos moldados por Ele. E essa busca por santidade não é um peso, um fardo, é um privilégio, é a oportunidade de se aproximar de Deus, de experimentar a sua graça e de refletir a sua glória na nossa vida. Com certeza. A santificação não é sobre alcançar a perfeição. É sobre se tornar mais parecido com Cristo a cada dia. E nesse processo, a gente descobre a verdadeira liberdade e alegria que só Ele pode dar. E é importante lembrar, a gente não está sozinho nessa jornada. O Espírito Santo está com a gente o tempo todo, nos guiando, nos dando força, nos capacitando a viver uma vida que agrada a Deus. E essa certeza da presença e da ação do Espírito Santo em nós é o que nos impulsiona com estar buscando a santidade, mesmo quando a gente enfrenta desafios e dificuldades. Sem dúvida. A santificação é um processo que dura a vida toda, mas a cada passo que a gente dá em direção a Cristo, a gente experimenta a sua graça transformadora e nos aproxima da vida plena que Ele nos prometeu. E essa jornada de santificação não se limita só à nossa vida individual, né? Ela impacta a nossa comunidade, a igreja, as pessoas ao nosso redor. A gente não vive a santificação num vácuo. Claro. À medida que nos tornamos mais parecidos com Cristo, a nossa vida se torna um testemunho do seu amor, da sua graça. Nossas palavras se tornam mais gentis, as nossas ações mais compassivas, os nossos relacionamentos mais genuínos. É como se a santificação fosse contagiosa, como se ela se espalhasse para as pessoas ao nosso redor, inspirando-os a buscar a Deus e a viver uma vida transformada por Ele. E essa influência positiva que a gente exerce no mundo é um reflexo daquilo que o Espírito Santo está fazendo em nós. A santificação não é só para o nosso benefício próprio, mas para que a gente seja instrumento de Deus para abençoar e transformar o mundo ao nosso redor. E como o roteiro nos lembra, essa jornada de santificação tem um destino glorioso. A nossa glorificação, quando estaremos para sempre na presença de Deus, livres do pecado e da dor, é essa esperança que nos impulsiona a continuar buscando a santidade, mesmo diante das dificuldades. Exatamente. A santificação é um presente de Deus e um chamado para vivermos uma vida que o honra e glorifica. É desafiador, mas também é profundamente gratificante porque nos aproxima de Deus e nos capacita a viver a plenitude da vida em Cristo. Mas ainda tem mais. Na próxima parte do nosso mergulho, vamos nos aprofundar em alguns aspectos práticos da santificação e ver como a gente pode aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia. E aí, pessoal? De volta para a última ponte do nosso mergulho na santificação. Nas partes anteriores, a gente explorou bastante coisa, né? O significado, a diferença entre justificação e santificação, como ela se manifesta na nossa vida. É verdade. Agora, a pergunta é, como colocamos tudo isso em prática? É isso aí. Não adianta a gente ter todos esses conhecimentos e ele ficar só na teoria, né? O roteiro que a gente está usando como guia nos desafia bastante, né? A pensar em como a gente pode, arregaçar as mangas e, junto com o Espírito Santo, trilhar esse caminho de transformação. E o roteiro deixa bem claro, santificação não é mágica, né? Não. Não acontece do nada. Uhum. A gente precisa se esforçar, ter disciplina, ser intencional. É como um jardim. Deus nos dá a semente, a terra, o sol. Mas a gente precisa regar, cuidar, tirar as ervas daninhas. Perfeita analogia do jardim. E como em qualquer outra área da vida, a gente precisa aprender, praticar, se dedicar. Na santificação, isso se traduz em atitudes práticas, como ler a Bíblia, orar, jejuar, estudar a palavra de Deus, ter comunhão com outros cristãos. É como se esses hábitos espirituais fossem os nossos treinos, né? Que nos fortalecem e nos preparam para viver a santificação na prática.
Através deles, a gente se aproxima de Deus, ouve a sua voz, aprende os seus caminhos e recebe a força e a sabedoria que a gente precisa para viver de um jeito que o agrade. Exato. E esses treinos também nos ajudam a desenvolver o que a gente chama de discernimento espiritual. Discernimento. Ou seja, a capacidade de saber o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus e o que não agrada. Afinal, né? A santificação implica em se afastar do pecado e buscar a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. E o roteiro lembra, a santificação não se limita à nossa vida pessoal. Ela se expande pelos nossos relacionamentos, o nosso trabalho, o nosso lazer, a nossa participação na comunidade, na igreja. Com certeza, santificação é um estilo de vida, né? Que impregna tudo que a gente faz. Se a gente é honesto no trabalho, se a gente trata as pessoas com amor e respeito, se a gente usa nossos dons e talentos para servir aos outros, se luta contra a injustiça, se busca a paz, tudo isso é santificação em ação. É como se a santificação fosse uma luz que brilha dentro da gente, iluminando o mundo ao nosso redor. É a nossa forma de mostrar o amor de Deus, o poder transformador do Evangelho. E essa luz, essa transformação não é mérito nosso, mas é um presente da graça de Deus, né? É o Espírito Santo quem nos capacita a viver de forma santa, nos moldando à imagem de Cristo a cada dia. Por isso que a santificação é uma jornada que exige humildade e dependência de Deus, uma busca constante pela sua vontade. Não se trata de ser perfeito, mas de se aproximar cada vez mais de Deus, permitindo que Ele nos transforme de dentro para fora. E essa jornada, como o roteiro destaca, culmina na nossa glorificação, quando estaremos para sempre na presença de Deus, livres do pecado e da dor. Essa esperança que nos impulsiona a perseverar na busca pela santidade, mesmo diante das dificuldades dos desafios. É isso aí. Chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na santificação. Esperamos que essa conversa tenha inspirado você que está nos ouvindo a buscar a Deus de todo o coração e a viver uma vida que imita o honra. Lembre-se, a santificação é uma aventura que dura a vida toda. Mas a cada passo que a gente dá em direção a Cristo, a gente experimenta a sua graça transformadora e se aproxima da vida plena que Ele nos prometeu. Valeu a pena mergulhar fundo nesse tema, né? Até a próxima, pessoal.